Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Mike, sou professor de Física. Estou aqui para apresentar para vocês uma série de videoaulas que a gente preparou com todo carinho para quem vai fazer o vestibular esse ano, tá? Tanto para quem vai fazer o Enem, quanto para quem vai fazer escola militar, tá certo? Estou aceitando sugestões, entre em contato comigo lá no Facebook e no Instagram, que a gente monta com todo carinho a videoaula que você desejar, tá bom? Essas videoaulas serão em forma de resolução de questões e também um resumo teórico do assunto que você escolher, tá certo? Hoje nós vamos começar por uma resolução de uma questão de eletromagnetismo. Eu peguei essa questão do livro do Saraiva, tá? Que é um livro russo, tá? Para quem vai fazer escola militar conhece esse livro. É um livro russo utilizado principalmente pelos cursos preparatórios para a escola militar, para quem vai fazer o ITA, para quem vai fazer o IME. Tá bom? Uma excelente bibliografia para quem vai fazer esse tipo de vestibular. Tá bom? Então olha só a questão do Saraiva que nós separamos aqui para você. Diz o seguinte: em um contorno com forma de um círculo R passa uma corrente. Determinar a indução do campo magnético no centro do círculo se a intensidade da corrente é igual a I. Pois bem, pessoal, eu tenho uma corrente I total que vai passar por esse contorno dessa espira, tá? Essa corrente ela vai produzir um campo magnético no centro dessa espira. Para a gente saber se esse campo vai entrar ou sair do plano, a gente utiliza a regra da mão direita, né? Polegar no sentido da corrente, você abre a mão, os demais dedos voltados para o centro da espira e a palma da mão mede se esse campo está entrando ou saindo. Como a palma da mão está voltada para nós, para você, então esse campo ele vai ter o sentido de estar saindo do plano. Ele forma 90 graus com o plano, ele é perpendicular ao plano da espira, porém o sentido dele é de estar saindo. Pois bem, esse campo gerado por essa corrente total I não é esse campo aqui, ó, tá? Esse campo aqui, ele é um campo gerado por um elemento de corrente que passa por um pedacinho dessa espira. Elemento de corrente é um pedacinho de corrente que passa por um pedacinho da espira. Esse pedacinho de corrente é um pedacinho desse I aqui, ó, desse I total, tá? Esse I total, tirando um pedacinho dessa corrente, eu vou ter o elemento de corrente I. Esse elemento de corrente vai passar por esse pedacinho da espira chamado de elemento de comprimento. Certinho? Pois bem, olha só o que a gente tem então. Esse campo ΔB, ele sai também do centro da espira, porque ele é um campo gerado pelo elemento de corrente, tá? Pois bem, a distância entre o centro dessa espira para o elemento de corrente, nós vamos representar pelo elemento de comprimento, né? A distância do centro da espira para esse elemento de comprimento, nós vamos representar por um vetor R, tá? Esse vetor R, que é a distância do centro da espira para o elemento de comprimento, ele forma 90 graus com esse elemento. Ele é perpendicular a esse elemento de comprimento, tá certo? Nós vamos utilizar para calcular esse ΔB uma lei muito famosa, conhecida como a lei de Biot-Savart-Laplace, que ela diz o seguinte, que esse campo gerado por um elemento de corrente, ele vai ser uma constante K, que daqui a pouco a gente vai mostrar quem é essa constante, vezes ΔL, que é o elemento de comprimento, vezes o I, que é o elemento de corrente, vezes o seno de alfa, onde esse alfa é o ângulo entre o vetor R e o elemento de comprimento, que a gente já sabe que é perpendicular. Se é perpendicular, esse ângulo é 90 graus, tá? Tá aqui o ângulo aqui, ó. Ele é perpendicular ao elemento de comprimento, esse vetor R.
dividido por r quadrado. Certinho? Portanto, a primeira informação que a gente pode tirar é o seguinte: nós já sabemos que esse ângulo alfa é de 90 graus, portanto, na equação você tem o seno de 90 e o seno de 90 é igual a 1, certo? Portanto, a lei de Biot-Savart-Laplace vai ficar K vezes ΔL vezes I, aí o seno de 90 é 1, não precisa mais colocar na equação, dividido por R2. Certinho? Pois bem, veja, ele não quer esse campo, ele quer o campo gerado pela corrente total. Mas olha só o que a gente vai fazer. Se nós pegarmos essa espira e dividir em vários pedacinhos, ou seja, se eu dividir essa espira em vários elementos de comprimento, cada elemento de comprimento desse vai passar um elemento de corrente. Se eu pego todos esses pedacinhos, todos esses ΔLs, e divido em todo o contorno da espira, significa dizer então que se eu somar todos esses ΔLs em todo o contorno da espira, eu vou ter o comprimento total da espira. Certinho? Cada ΔL desse, se eu somar em todo o contorno, eu vou passar a ter o comprimento total dessa espira. Ok? E a soma de todos esses elementos de corrente vai me dar a corrente total que passa na espira. Tá? Portanto, quem vai ser o campo total? O campo total, então, que passa no centro da espira, que a gente já calculou, já determinou o sentido dele, que vai estar saindo pela regra da mão direita, esse campo total, então, vai ser a soma de todos os campos gerados por cada elemento de corrente que passa em cada elemento de comprimento. Beleza? Então, nós vamos fazer uma soma de todos esses campos gerado por cada elemento de corrente. Então, o campo total, ele será a soma de K vezes ΔL vezes I dividido por R2. Né? Existe uma regrinha do somatório que tudo que é constante você tira do somatório. Né? Então, quem é constante? O K, ele é constante, né? É uma constante K. O I é constante? Não. O I é constante, é verdade, o I é constante. Mas se você está somando, olha só, todos os elementos de corrente, quando você tira ele do somatório, você passa a ter a corrente, total. Olha lá, você tem a corrente total. O vetor R é constante também, porque ele vai ser o raio da espira, que não muda. Então, o vetor R continua aqui, porém, dentro do somatório, nós vamos ter apenas o ΔL. Beleza? Então, vamos lá, continuando o nosso cálculo. Então, o campo total, ele vai ser K vezes I dividido por R2. E aí, pessoal, agora é que vem a jogada. Se eu estou somando todos os elementos de comprimento, eu passo a ter o comprimento total da espira. Não é isso? Então, esse somatório aqui é o comprimento total da espira. Quem é esse comprimento total? É o comprimento da circunferência. É o comprimento da circunferência da espira. Portanto, continuando aqui a nossa resolução, quem é esse comprimento da circunferência? Quem é esse comprimento da circunferência? Vou botar aqui do ladinho. 2πr. 2πr, né? Então, substituindo aqui na equação, nós vamos ter vezes 2πr.
Então, esses 2πr nada mais é do que a soma de todos os elementos de comprimento. Tá bom? Então, nós podemos cancelar aqui, ó, podemos cancelar esse R com um R daqui, e aí nós temos o campo gerado lá no centro da espira por essa corrente total I, ó, que é K vezes I vezes 2π dividido por R. Então, essa é a resposta da questão do Saraiva em relação ao campo total, o campo total gerado no centro da espira pela corrente total I, né? Seria isso, a questão para I. Mas se a gente continuar ela, a gente vai observar o seguinte, a questão não pede, mas é só por efeito de curiosidade. Esse K, ele é uma constante. É uma constante que vai ser a razão entre a permeabilidade magnética do vácuo, é aquele valorzinho lá, né? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, né? Dividido por 4π, tá bom? Esse é o valor de K, da constante K que aparece lá na equação de Biot-Savart. É esse K aqui, ó. Se a gente substituir esse K na equação que nós achamos, essa aqui, ó, que é o resultado da questão do Saraiva, se eu substituir esse K aqui, olha só o que vai dar. Campo total, continua indo o campo no centro da espira. Vai ser μ0, que é o K, sobre 4π, vezes I, vezes 2π, dividido por R. Olha o R lá embaixo, hein? Olha o R. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode cancelar aqui. A gente pode cancelar, ó, π com π. Quem mais? Só, né? Posso simplificar o 4 com 2, né? Vou simplificar aqui por 2, vai dar 1. E aqui o 4 por 2 vai dar 2. Portanto, olha só o que a gente acha. O campo total, então, vai ser μ0 vezes I dividido por 2R. Então, só para a gente recordar, essa equação é nada mais e nada menos que a equação no centro de uma espira percorrida por uma corrente total I. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Podem entrar lá no Facebook e no Instagram e pedir o conteúdo que vocês queiram, que a gente monta a videoaula com todo carinho, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.